Opa, bom dia irmãos, a paz do Senhor, tudo bom? Bora para mais um devocional? Então se você tá aí comigo, já deixa seu like aí, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, vamos se movimentar aí, deixar alguma coisa aqui, deixa um comentário também. A gente tá aqui com o nosso devocional toda segunda e toda quarta. Hoje é quarta, se estiver vendo esse vídeo outro dia da semana, esse vídeo é gravado na quarta-feira. Toda quarta-feira a gente tá aqui às 7 horas da manhã e segunda-feira também. Então, se você quer acompanhar os nossos devocionais, acompanhar a palavra de Deus aqui no nosso canal, já se inscreve aí, também compartilha para alguns amigos. Eu vou dar um tempinho aqui para você compartilhar esse vídeo. Vamos lá, compartilha esse vídeo, dá uma pausa, não tem problema você dar uma pausa, esse vídeo fica gravado aqui no nosso canal. Então dá uma pausa, manda esse vídeo aí para 5 pessoas que precisam escutar essa palavra, que precisam escutar uma palavra de Deus hoje. Manda esse vídeo aí para 5 pessoas, que vai ser uma bênção na vida dessas pessoas. Amém? Vamos lá. Glória a Deus. Bom, antes da gente começar aqui o nosso devocional juntos, eu quero fazer uma oração. Vamos fazer uma oração juntos? Então, independente de onde você esteja, se você estiver no local de trabalho, se você estiver num ônibus, se você estiver me escutando aonde estiver, simplesmente entre em espírito de oração e vamos orar juntos. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por mais um dia, Pai. Eu sei que está no meio da semana. Então, Pai, muita coisa já pode ter acontecido, talvez a gente esteja esperando respostas durante essa semana. Então, Pai, mostra que o Senhor é aquele que controla tudo, aquele que que é o dono do tempo, que é o dono do ouro, que é o dono da prata, que é o Senhor que é acima de toda preocupação que a gente possa ter, Pai. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor não nos abandona em nenhum momento. Muito obrigado, Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Hoje eu vou trazer uma palavra aqui, irmãos, que está lá no livro de Esther. No livro de Esther, no capítulo 4. O livro de Esther tem me impactado bastante nos últimos dias e eu quero compartilhar com os irmãos aqui uma palavra bem rápida, porém de Deus. Amém? Eu vou começar lá no versículo 10, capítulo 4, versículo 10, que vai dizer assim: então ela quem? Esther, tá bom? Então ela o orientou a transmitir a seguinte mensagem a Mardoqueu. Ela falou o seguinte para Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei. No pátio interno, sem que seja convocado diretamente por ele. Tal pessoa será morta, aqui em cima, a não ser que o próprio rei estenda o seu cetro de ouro para a pessoa e mediante esse sinal lhe salve a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu essa mensagem posta de Esther, quando Mardoqueu recebeu essa resposta de Esther, ao vivo é assim mesmo, imediatamente mandou adverti-la. E Mardoqueu disse assim: não imagines que, somente por estares vivendo no palácio do rei, serás a única a escapar da matança dos judeus. Porquanto, se calares nesse momento crucial, certamente o socorro e a salvação surgirão de outra parte para os judeus, mas tu e tua casa, a casa do teu pai, os teus familiares e todos sereis aniquilados. Quem sabe se não foi para este dia que foste nomeado rainha da Pérsia. Então Esther mandou a seguinte resposta a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem na capital Susa, e jejuai por mim.
não comais nem bebai por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei com o rei, e ainda que esse seja um gesto considerado rebelde contra a lei, se perceberes, por isso pereci. Se perecer, por isso pereci, perdão. Então partiu Mardoqueu e agiu exatamente como Esther estava ali, havia pedido. Irmãos, antes de a gente começar a falar mais um pouquinho sobre esse texto, existe algo muito curioso sobre o livro de Esther, é que em nenhum momento você lendo aqui, pode procurar em todas as páginas do livro de Esther, é um livro bem curto, você não vai ver a palavra Deus. Pode ver aqui, passando bem rapidinho, depois você pode ir na sua casa, pode procurar também. Você não vai ver a palavra Deus. O livro de Esther é um livro que não cita Deus. Que em nenhum momento você vai falar assim, você vai ver, vai ler, vai parar e ver, aqui o profeta tal falou ao povo jejuai, povo faça aquilo outro e será liberto, como a gente vê em muitos capítulos da Bíblia, até mesmo quando o povo estava preso num cativeiro, então Deus fala, faz isso, faz aquilo, e a gente vê a resposta em alguns momentos da Bíblia, né? E aqui no livro de Esther é muito curioso porque a gente não vê em nenhum momento a palavra Deus. E é curioso isso porque a gente percebe que aqui, agora a gente entra no texto, mesmo sem ver e sem citar a Deus, Esther ela convoca um jejum entre os judeus. Mas antes da gente entender o porquê desse jejum, na verdade, antes a gente precisa entender o porquê desse jejum. Esther, ela precisava falar com o rei, e aqui como você leu no início comigo, no capítulo, no versículo 11, ela vai dizer que todos aqueles que precisavam ir na presença do rei, se não fosse convocado, era morto. Por quê? Porque o rei, ele queria simplesmente matar o povo judeu, e aconteceu uma grande matança naquele povo, e todos os judeus iam morrer, e a ideia do rei ali era extinguir o povo judeu. E, irmãos, o livro de Esther é incrível quando você vê Deus agindo sem que ninguém cite o nome dele. Você vê Deus agindo na história sem que em algum momento fala assim, olha, Deus está fazendo algo ali, Deus está fazendo tananã, Deus... E é incrível, depois você para ler o livro de Esther com essa visão e começa a observar e você vai ver Deus agindo nas entrelinhas aqui desse livro, sem em nenhum momento ele ser citado, irmãos. E é isso que eu acho incrível no livro de Esther, porque Deus, e aqui vem a mensagem que eu quero passar através dessa leitura, é que Deus, ele fala mesmo que ainda ele esteja em silêncio. Talvez na sua vida, nesse momento, você fale assim, Deus há tempos não fala comigo. Deus há tempos não me dá uma resposta. Deus há tempos não faz alguma coisa para eu ver que ele está comigo. Mas entenda, mesmo que Deus não esteja falando, mesmo que Deus esteja em silêncio, Deus ainda está agindo. Deus ainda está fazendo alguma coisa, irmãos. Olha só que incrível o que Mardoqueu fala para Esther. Ele fala assim, Esther, se você se calar nesse momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte. Essa outra parte que Mardoqueu cita aqui é certamente Deus. Ele está falando o seguinte, tá tudo ruim, tá tudo péssimo, mas olha, você precisa tomar uma atitude, porque mesmo se você não tomar uma atitude, saiba que Deus, ele cuida de quem é seu, porque Deus, ele não abandona seu povo. Mesmo se você escalar, mesmo se você não conseguir fazer, mesmo que você não vá, Deus, socorro e salvação surgirão de outra parte. Deus, ele faz, irmãos. Aqui, Deus, ele usou a vida da irmã Esther, né? Da rainha Esther. Deus usou a vida da Esther aqui, mas mesmo se ele não usasse, ele tem os instrumentos dele aqui na terra. Mas é incrível que esse é tão forte, porque fala assim... Mesmo se você não for o instrumento que Deus vai usar ali, mesmo se você não for a pessoa que Deus vai usar para essa libertação, Deus, ele faz. Deus, ele faz. Eu acho incrível porque aqui foi um momento onde eu parei um pouco e falei, Deus é muito soberano.
Deus, ele sabe, ele tem o controle de tudo o tempo todo. E ele usa quem ele quer, no tempo que ele quer e na hora que ele quer. E é por isso que tá. E aí vem, Mardoqueu continua sendo usado por Deus aqui, ó. Mesmo sem ser nomeado como um profeta, ele tá aqui falando. Ele fala: socorro e salvação surgirão de outra parte. E aí ele vem no final aqui e diz o seguinte: quem sabe, vou até marcar, quem sabe se não foi para este dia que foste nomeada rainha da Pérsia. Eu acho incrível quando eu leio isso aqui, e em umas outras versões falam até, quem sabe que se não foi para um momento como este. Ou seja, Deus, irmão e irmãs aqui me escutando agora, ele prepara o caminho. Deus, ele te colocou em um lugar, Deus, ele te plantou em um lugar. Você fala assim: olha, esse lugar eu não conseguiria estar aqui se não fosse Deus. Então Deus, ele te plantou aí para um momento como este, para um dia como este, para que o dia que o povo precisar, para um dia que as coisas começarem a apertar, você não se calar. Mas saiba que mesmo se você se calar, Deus, ele vai achar algum ponto para dar socorro e salvação. Sabe, eu não sei para onde será direcionada essa palavra, aonde vai chegar essa palavra, mas saiba que Deus, ele tem o controle e Deus te escolheu para um tempo como este. Deus, ele te escolheu para um dia como este, para te usar da forma que ele quiser. E mesmo que ele ainda esteja em silêncio, mesmo que você fale assim: Deus não está falando comigo, eu não estou entendendo o que Deus está falando, saiba que ele te preparou para um dia como este. Porque antes ele falou com você. Antes de você imaginar, ele já falou as palavras para você. E talvez agora você falando: Deus não fala, mas espera, será que Deus já não falou? E um ponto muito importante aqui, e talvez a gente possa separar por pontos para ficar bem claro o que a gente quer entender nessa palavra, é: primeiro ponto, quando Deus está em silêncio, nós precisamos de fé. Nós precisamos de fé para acreditar que Deus ainda está lá. Já parou para pensar nisso? Nós precisamos de fé. Porque se Deus está em silêncio, você fala assim: meu Deus não está falando comigo, Deus não está aqui. Então, é o momento de nós praticarmos a fé. Talvez agora Deus está falando bastante com você, mas no futuro talvez Deus fique em silêncio. Então, nesse momento, você vai precisar de fé. Em todos os momentos, claro. Mas principalmente no momento onde você não vê nada acontecendo, onde você fala assim: Deus me falou uma coisa e eu não estou conseguindo enxergar essa coisa acontecendo, sabe? O tempo está passando, está apertando as coisas e eu não consigo ver o fluir de Deus. É nesse momento que nós precisamos de fé, que nós precisamos parar e sentar e se lembrar: Deus fala ainda que em silêncio. Deus fala ainda que eu não veja Ele falando, ainda que eu não escute a sua voz. Deus fala. E o segundo ponto que nós podemos perceber aqui nesse texto é que nós não podemos nos calar diante dessas adversidades. Nós não podemos nos calar. Deus nos escolheu para um dia como este. Deus nos escolheu para um momento como este. Então, irmãos, não se cale diante dessas situações. Não se cale. Vai mesmo, fala mesmo. Sabe, óbvio que sem arrumar confusão, porque olha como a rainha Esther deixa o exemplo aqui. Ela sabia da gravidade da situação. Ela sabia que ao chegar até o rei poderia acontecer alguma coisa. Então o que ela faz? E é o terceiro ponto. Ela jejua. Ela convoca um jejum. Ela faz um jejum para se preparar. Ela convoca um jejum para se aproximar de Deus, para entender o que Deus queria para aquele momento. O jejum é claramente aquele momento onde você fala assim: Deus, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, eles não têm um controle sobre mim. Quem tem um controle sobre mim é somente o Senhor. Por isso eu estou de jejum, por isso que eu prefiro me encher da sua palavra, por isso que eu tenho fome de Deus. Então ela convoca um jejum. Ela convoca um jejum para ter forças para ir, para ter forças para fazer o que ela tinha que fazer. E o último ponto que eu percebo aqui também é que em nenhum momento nós podemos parar, irmãos. Porque mesmo com medo, mesmo tendo aqui um problema, se a gente olhar os capítulos mais para frente, eles saíram vitoriosos desse dia. Eles saíram vitoriosos, e eu não quero te dar muito spoiler, porque eu quero muito que todos leiam o livro de Esther.
Obviamente já era para ter lido, né? Mas se você ler o livro de Esther até o final, você vai ver que eles têm vitória. Então, a gente vê aqui que mesmo quando Deus está em silêncio, Ele também planeja vitória para o povo. Então, o que nós precisamos é continuar caminhando, continuar crendo naquilo que Ele prometeu, continuar crendo que de alguma parte virá socorro e salvação, que Ele vai nos usar para trazer isso. É continuar clamando, continuar no caminho. E aqui eu lembro, para a gente finalizar, em Mateus 21, quando uma mulher, vamos ler aqui para ficar bem tranquilo. Mateus 15, versículo 21 vai dizer assim: deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Mas ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra, ou seja, a mulher clamou: Jesus, olha aqui, me ajuda, e Jesus se manteve em silêncio. Então seus discípulos, aproximando-se, pediram: manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Ou seja, as pessoas começaram a ficar incomodadas, porque ela estava ali clamando, ela estava continuando e Jesus não estava respondendo. Jesus, não estava fazendo nada ali por enquanto, e então Jesus vem depois e justifica o seu silêncio. Ao que Jesus replicou: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando, e o adorou de joelhos, suplicando: Senhor, ajuda-me. Ao que Jesus lhe respondeu: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Ela, porém, replicou: sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Essa mulher se humilhou para Jesus, né? Ela foi aos pés de Jesus, mesmo Jesus ali não respondendo, mesmo ela não vendo caminho, ela tinha um propósito, ela tinha uma palavra, ela tinha fé, e ela continuou ali aos pés de Jesus, adorando a Jesus. E aí Jesus vem e fala assim para ela. Então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito a ti conforme queres. E naquele exato momento sua filha ficou sã. Acho que nem precisa falar mais nada depois disso, né? Porque é muito claro pra gente que... ficou muito claro que Deus, Ele faz. E Deus, Ele tem um controle. Deus, Ele sabe pra onde vai, Deus sabe tudo. E quando Deus, Ele fica em silêncio, não significa que Deus não tá ligando pro que você tá fazendo, porque Ele é um Deus que cuida de todas as coisas. Quando Deus, Ele fica em silêncio, não significa que, sei lá, Deus te esqueceu, não significa que Deus te abandonou. Se não me engano, Salmos, isso aqui veio na hora aqui, lembrando. Salmo 139, alguma coisa assim. Isso mesmo. Vamos abrir juntos aqui agora. Estou em Esther, né? Aqui. Salmo 139, no 7, vai dizer assim: para onde eu poderia fugir do teu espírito? Para onde eu poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar ao céu, aí estar. Se eu me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, aí igualmente aí estás. Ou seja, irmãos, Deus não nos abandona. Deus está em todos os lugares. Deus está o tempo todo do nosso lado. Então não tem por que acreditar que Deus te esqueceu, por que acreditar que Deus não está contigo, porque Deus está. Ainda que em silêncio, Ele está agindo no meio da sua história. Ainda que em silêncio, Deus está falando. Amém? Quero agradecer a todos. Não esquece de compartilhar essa palavra para 5 pessoas aí. Não esquece de compartilhar essa palavra
para irmãos, para irmãs, para grupo da família, manda para todo mundo. Quanto mais gente escutar a palavra de Deus, melhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.